Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Eu estou aqui pelos cenaristas, né? Este grupo de economistas que está se dispondo a fazer um diálogo bem franco, bem honesto e buscando levar melhor qualidade para o debate neste nosso país tão conturbado. A pedido dos nossos acompanhantes, os nossos internautas aí, nós acabamos ficando com a obrigação, com a tarefa de discutir a questão de isolamento vertical contra isolamento social. E acho que este primeiro vídeo ele precisa fazer, antes de tudo, uma espécie de um esclarecimento a respeito de conceitos. Existe muita confusão conceitual e isso acaba atrapalhando bastante a discussão, tá? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de colocar aqui é que, aparentemente, existem duas grandes estratégias no tratamento dessas pandemias. A primeira é uma estratégia de mitigação. Nesse caso, a gente tem a gestão da propagação. Essa estratégia admite que a virose vai se estabelecer, vai se tornar endêmica num determinado região, num determinado país, inevitavelmente. E a segunda grande estratégia é a estratégia da supressão, é a interrupção da propagação. Nesse caso, a ideia é que se pretende impedir que a infecção se torne endêmica e impedir ao máximo que ela exista até que uma vacina seja detectada, seja desenvolvida, tá? Então esse é o primeiro grande distinção que a gente precisava fazer. Para essa discussão ser feita de uma forma racional, é preciso que a gente também fale sobre algumas informações chaves. São elas: a taxa de letalidade da doença, a rapidez ou a facilidade de propagação dessa virose, a probabilidade de reinfecção, a acessibilidade, o prazo até que se tenha um tratamento eficaz e a acessibilidade ou prazo até que se tenha uma vacina de amplo espectro. Tá, na verdade, o que a gente tem aqui é uma série de incógnitas. Para analisar essa questão, a gente tem alguma noção de qual que é a taxa de letalidade, mas a gente sabe que ela é maior conforme os grupos populacionais são mais idosos. A gente sabe que existe uma tendência a ela ser mais aguda em climas temperados ou frios, mas a gente ainda não sabe qual que vai ser a taxa de letalidade na América Latina. Se a gente for tomar os dados de hoje, a letalidade dessa doença no Brasil está em torno de 3%. Tá? Quanto à rapidez, à facilidade de propagação, parece haver uma clareza de que esta virose tem uma velocidade de propagação maior do que outros vírus, outras gripes que a gente teve por aí. Quanto à probabilidade de reinfecção, o prazo até que se tenha um tratamento eficaz e o prazo até que se tenha uma vacina para essa virose, essas três variáveis, que são informação-chave para a discussão, não estão definidas. A gente não tem boas estimativas de quanto tempo vai durar até que a gente consiga um tratamento eficaz, e a gente ainda não sabe qual que é a probabilidade de reinfecção. Mais especificamente, uma vez que você teve a doença e se curou, por quanto tempo você está imune a esse vírus? Se você tem uma imunidade perpétua ou se você estaria sujeito a ser reinfectado 2 meses, 3 meses depois. Essas informações não estão certas ainda, o que torna o debate ainda bastante complexo. A gente está falando de um problema cheio de incertezas, informações incompletas, e, portanto, qualquer pessoa que diga que sabe o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, ele está, obviamente, excedendo a sua prerrogativa. Tá, então agora finalmente chegando a isolamento vertical e isolamento social. Vamos definir bem claramente o que são essas duas coisas, sob risco de depois a gente se perder na discussão. O isolamento vertical é uma tática dentro da estratégia de mitigação. Os objetivos do isolamento vertical parecem ser, pelo menos o que se tem discutido até aqui, minimizar a infecção de populações vulneráveis, então a gente vai proteger os idosos, proteger as pessoas com doenças crônicas, tentando evitar ou reduzir uma demanda muito grande por internação. O segundo objetivo é minimizar o impacto econômico de curto prazo. Então, se você seleciona um grupo que vai proteger e deixa o resto da população trabalhar, você está preocupado com os custos econômicos e, eventualmente, os impactos sociais que essa parada pode gerar.
o terceiro objetivo, que está incluído aí nessa tática do isolamento vertical, é alcançar rápida imunidade, uma imunidade natural, a partir de uma reinfecção, a partir de uma infecção, na maioria da população. Então, a ideia aí é que boa parte da população se tornaria resiliente, uma vez que já teve a doença, e se são pessoas jovens e saudáveis, existe uma expectativa, que não está comprovada por nenhum estudo científico, de que essa pessoa poderia ter um custo pessoal pequeno e poderia voltar ao trabalho. Tá, então, essa é a definição do isolamento vertical. Agora vamos falar do isolamento social. O isolamento social é a tática central numa estratégia de supressão, aquele que quer impedir por completo a infecção. Ela pode ser uma tática temporária dentro da estratégia de mitigação. Então, mesmo que a gente esteja adotando a concepção de que, no final das contas, todo mundo vai ser infectado, ou uma grande parte da população vai ser infectada, essa tática isolamento social pode ser uma etapa no processo de mitigação, tá? Os objetivos do isolamento social são minimizar o número de infectados, tornando viável a internação dos necessitados, reduzir a chance de colapso do sistema de saúde, que em determinados países já está acontecendo, e a gente teme muito que isso possa acontecer no Brasil, e o terceiro é ganhar tempo até que se tenha mais informações, novos tratamentos e até que a vacina esteja mais próxima. Tá, então, feito todo esse esclarecimento conceitual sobre o que está em jogo aqui, a gente deve fazer uma avaliação, mas uma avaliação que não é definitiva. O que eu vou apresentar para vocês como proposta, inclusive para ser discutido mais, é que o conjunto de informações que a gente tem hoje é insuficiente para autorizar uma estratégia de mitigação baseado no isolamento vertical. Então, essas recomendações que o presidente Bolsonaro vem fazendo e que também muitos outros empresários vêm fazendo, de que seria possível adotar o isolamento vertical e ele teria um impacto econômico menor e a gente, de alguma forma, avançaria com a imunização da população, essas recomendações estão baseadas em informações que a gente não tem. Nós não sabemos se há uma grande probabilidade de reinfecção, nós não sabemos, de alguma forma, quanto tempo pode durar até que a gente tenha tratamentos estáveis que reduzam a probabilidade de internação e até de falecimento, adoecimento e morte das pessoas. Então, neste caso, a gente precisa adotar o princípio da precaução. No desenho de políticas públicas e no planejamento da ação pública, o princípio de precaução é aquele que nos leva a adotar medidas, mesmo que sejam dolorosas e custosas, mas quando a gente não tem informação suficiente para adotar uma outra tática, possivelmente mais agressiva, nessa maneira de lidar com a doença. Então, aqui nos cenaristas, nós temos uma visão relativamente consensual, com algumas diferenças de opinião, de que o isolamento social que hoje está ocorrendo no Brasil é a estratégia, é a tática mais apropriada para esse momento. Só que nós também sabemos que essa tática ela não pode perdurar por muito tempo. É preciso que a gente já se prepare para as próximas etapas. Então, seja por uma boa notícia que pode vir a qualquer momento de que um determinado tratamento está tendo sucesso, seja por mais informação a respeito da letalidade dessa doença no Brasil, seja por que for, por que novas informações vão acontecer, a gente precisa se preparar para um processo que ainda não está na hora, mas que deve vir, em que a gente vai ter que, de maneira muito pontual, começar a relaxar essas exigências do isolamento racional, do isolamento social, tá? Então, a nossa ideia aqui é que essa tática precisa ser implementada, mas ela precisa ser continuamente monitorada e ela precisa ter a consciência de que o custo econômico e social dela é enorme e que aí vai caber não apenas ao governo entrar com assistência social direta para as famílias mais vulneráveis, mas também para a sociedade se mobilizar e atuar. Cada um de nós podemos ajudar os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas com as quais a gente tem contato, seja nas nossas igrejas, seja nas nossas organizações. É hora da gente não contar apenas com o governo,
e saber que nós somos uma sociedade capaz de enfrentar coletivamente um desafio como esse. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Por favor, deixem sua aprovação, a sua objeção, mas participem desse debate conosco. Nós somos os cenaristas e nós voltamos a qualquer momento com mais alguma discussão, algum debate que tentarmos contribuir. Um abraço e até a próxima.